E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa última aula do bimestre, né? De religião, aula de número 8, vícios e virtudes, o perigo da vida digital 2. Lembrando que nós já tratamos de uma aula acerca disso, e a gente vai fechar esse conteúdo hoje. Né? Vamos fechar esse conteúdo hoje falando, né? Tratando acerca desse assunto tão importante, que é os perigos da vida digital. Só que eu queria hoje abordar dentro de um contexto aqui do tempo, ok? Do uso do tempo. Nós vimos, né, na primeira aula, focamos muito na questão do celular, do uso do celular, né? Até coloquei um vídeo extra para vocês muito tocante, né, acerca do perigo de você usar o celular de maneira desordenada. Mas eu queria focar hoje na questão do conteúdo do conteúdo digital, do conteúdo que os meios de comunicação, especialmente agora, né, nos últimos anos, através dos serviços de streaming, né, que você conhece, né, Netflix, Amazon Prime, entre outros aí, os vídeos nos próprios canais, né, de vídeos que cresceram muito, especial o canal, né, do YouTube, né, que é muito utilizado, além tem outros, acho que o Vimeo também é um outro canal que se é muito utilizado também, não tanto como o YouTube, né? O YouTube ele é utilizado de forma, né, de nível mundial. E, assim, hoje em dia o acesso a esse conteúdo ele está muito fácil, e com isso surge o acesso ao entretenimento também, né? Um grande número de entretenimento. E, de certa forma, não é ruim você ter um momento de entretenimento, até certas facilidades para você, né, ter um momento de entretenimento, desde que esse momento seja como uma espécie de descanso, ou, né, você esteja utilizando o meio digital de uma maneira sábia, né, para aprender alguma coisa, por exemplo, para assistir uma aula, né, ou para pegar algum conteúdo importante, uma informação importante, isso é bom. Só que a grande questão, muitas vezes, é o tempo que é utilizado para isso. Né? O tempo que você gasta fazendo isso, dentro do contexto de entretenimento, principalmente. Não tanto no contexto de informação, de conteúdo, mas até mesmo de conteúdo. Isso pode acontecer, de nós gastarmos tanto tempo imersos nessa vida digital, ou tanto tempo interagindo dentro de, por exemplo, rede social também. Né? Antigamente não, né? A gente fala antigamente, uns 10 anos atrás, para mim, como eu falei, isso para mim foi ontem, né? Mas, por exemplo, quando surgiu aqui a rede, o Orkut, né? Por exemplo, o Orkut, quando surgiu aqui, ele surge em 2004, e eu entrei no Orkut em 2005, se não me engano, né? Ele surge mais ou menos em meados de 2004, e aqui no Brasil ele é uma febre. Eu entro em 2005. E era uma forma de você se comunicar com as pessoas, mas era através de recadinhos, né? Scraps, que a gente chamava, tinha as fotos, tudo, e fez muito sucesso. Depois entrou o Facebook, que é através de mural, e todo mundo já sabe da tua vida de qualquer forma. Antigamente tinha que entrar no perfil, né? No Orkut você tinha que entrar no perfil de alguém para saber o que ela postava, as fotos que ela colocava, o conteúdo, os vídeos que ela disponibilizava, enfim. E através de hoje do Facebook, aí você tem mais acesso à informação e curiosidade, enfim. E com isso você acaba passando muito mais tempo nas redes sociais, né? E o que acontece? O grande problema é que o tempo que se gasta nisso, você também pode estar fazendo outras coisas mais úteis, né? Mais importantes. Eu não estou falando aqui como se eu também não tivesse, eu estivesse me isentando aqui, né? Muitas vezes eu estou imerso nisso, né? E às vezes, né, devido até mesmo ao trabalho, a alguma atividade, alguma tarefa que eu tenho que fazer dentro de casa, alguma coisa, quando eu paro, eu poderia estar fazendo uma coisa mais útil, eu acabo relaxando, só quero ver, né, o que o pessoal está falando no Facebook, ou um vídeo, alguma coisa. Às vezes é bom, às vezes não, muitas vezes é bom para relaxar, para descansar, assistir um filme, mas é importante nós sabermos administrarmos o nosso tempo, ou você ter pelo menos uma certa noção de se usar o seu tempo, né? Usar o seu tempo de maneira mais organizada, né? Por isso que eu coloquei aqui, não há problema em se usar um bom tempo para lazer e entretenimento, mas como usarmos nosso tempo de maneira sábia, como nós devemos usar nosso tempo de maneira sábia, tá? Tanto a Bíblia
quanto o bom senso ele nos mostra, né, que nós devemos usar o nosso tempo com a sabedoria, equilibrando nossos horários, né, nossos horários de atividade de maneira regular, pois poderemos perder a oportunidade, né, de vivermos o tempo de maneira adequada, até mesmo de aproveitarmos mais. Às vezes a gente quer aproveitar muita coisa e não consegue. Por quê? Porque o nosso tempo ele está desorganizado. A gente quer aproveitar um pouquinho mais assistindo um filme, ou não sei, assistindo um vídeo no YouTube, né, conversando com alguém na rede social, fazendo outra coisa, mas a gente não tem certo tempo. Por quê? Porque a gente tem que fazer outra atividade. A gente tem que fazer outra atividade aqui que custa o nosso tempo, né? E às vezes isso sai de forma cansativa, sai de forma pesada. E isso acontece, aquilo que nós chamamos de tempo Cronos e o tempo Kairos, né? Alguns teólogos, filósofos, eles falavam isso, existia já desde a época da Grécia Antiga, né? Alguns pensadores cristãos, eles fizeram uma adaptação, né? Tem um teólogo aqui que é o Charles Neikirchen, eu acho que é assim, eu acho que o sobrenome dele é alemão, alguma coisa assim. Fala acerca da diferença filosófica do tempo, entre o tempo Cronos e o tempo Kairos, né? E ele vai dizer o seguinte: Cronos é o tempo medido, é o tempo calculado pela adoração, aquele horário certinho, é isso. E o Kairos é o tempo certo, é o tempo avaliado pelo conteúdo, é aquele tempo que você aproveita, que você se alegra, que você se satisfaz. E quando a gente vive só pelo tempo Cronos, a gente vive naquela rotina muito pesada, né? E já o tempo Kairos é aquela coisa de você aproveitar. E dentro do contexto cristão é você fazer coisas úteis, coisas boas, e que vão trazer benefícios para a sua alma, para a sua vida. E isso não envolve somente o entretenimento. Envolve você fazer coisas úteis, atividades que vão te trazer um benefício cultural, intelectual, emocional, né? Algo bom mesmo, né? Um conteúdo bom. E com certeza também tem envolver a oportunidade, o tempo certo para nós servirmos a Deus, né? Então a gente às vezes faz tantas coisas, mas se nós fazermos essas coisas de maneira sábia, né? Realizarmos as nossas tarefas de maneira equilibrada, de maneira sábia, a gente vai aproveitar o tempo inteiro, né? Essa que é a grande questão. Nós vamos saber utilizar nosso tempo de forma tão sábia que, por exemplo, estudar não vai ser problema, ler mais não vai ser problema, raciocinar um pouquinho mais também. E também porque não se divertir, se alegrar, tá? Todo o tempo vai ser um tempo Kairos também. Claro que tudo dentro pode até ter o aspecto do tempo Cronos, né? De onde vem a nossa palavra cronológico, aquela coisa, né? Vamos assim, marcada, né? O tempo do relógio, vamos dizer assim, cronometrado. E como é que nós podemos organizar o nosso tempo dentro desse contexto, né? É importante, e isso aqui serve para nós aproveitarmos justamente muito melhor, organizar um tempo adequado para o descanso, até mesmo na parte do dia. Alguns, antigamente tinha-se o costume, hoje em dia, como a vida está bem atarefada, não dá tanto, mas tem o costume de tirar aquela pausa à tarde, às vezes até tira uma certa sonequinha à tarde para poder se revigorar para depois fazer as suas atividades. Isso é importante também, você às vezes tem que parar um pouquinho. Eu até coloquei aqui, né, evitar o celular em momentos de conversar de conversa com outras pessoas, né, coloquei conversa, depois eu ajusto isso aqui, conversa com outras pessoas, né, então às vezes, mas isso pode ser também no seu tempo livre, no seu tempo de folga, né, limitar o uso do celular, da televisão em tempo de folga para parar um pouco, para descansar, para ler, para conversar com outras pessoas. Isso é muito importante. Por sinal, eu vou colocar um vídeo aqui que justamente fala sobre essa questão, né? De quanto tempo nós estamos perdendo, muitas vezes, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E eu vou colocar esse vídeo. É interessante que esse vídeo é uma propaganda, na verdade, mas ele foi tão bem feita, tá? Que nos leva à reflexão, que nos leva a pensar. Eu vou colocar como um vídeo extra, tá? Um link extra, você vai lá na parte dos vídeos extra, né? De conteúdo extra na sua plataforma, clica lá e vai ter esse vídeo que é muito interessante, que mostra a questão do uso do tempo, né? De pessoas que poderiam estar usando seu tempo de uma forma
muito melhor e acabam não utilizando. Há um outro filme, ele já um pouco mais antigo, né? Antigo assim, né? Que eu digo 10 anos, pouca coisa. Que é eu acho que eu já até citei ele, que é o filme Substitutos, né? Em que as pessoas elas não conseguem mais sair de casa, elas só saem de casa através de robôs, vamos dizer assim, né? De robôs que são iguais, né? Vamos dizer assim, tem a mesma aparência física dessas pessoas, mas na verdade eles são apenas máquinas, não estão conectados. As pessoas elas, vamos dizer assim, vivem de maneira virtual. E é um filme muito interessante, claro que não tem como passar para vocês, mas você pode assistir depois, tá? Agora o vídeo vai estar no link extra, tá? Esse vídeo extra que eu vou colocar no link, no segundo link da plataforma, e você pode assistir. É muito bom, você deve assistir, na verdade. Coloquei aqui também, separar um tempo para leitura de preferência natural, isto é, analógica. Você pode dizer, analógica é uma leitura comum mesmo, você pegar um livro, papel, né, você sentir o livro, aquele livro, né, que você, for um livro novo, que tem aquele cheiro, né, você experimentar, você ter essa experiência, vamos dizer assim, de leitura. Você pegar um livro, abrir, ler, e isso serve muito para o raciocínio também. Né? Hoje em dia as pessoas, elas, até a leitura, querem fazer usando o meio digital, às vezes celular, tablet, só que essa leitura muitas vezes você não para, você não relaxa e você não trabalha a sua reflexão. Né? E assim, quando nós sabemos usar o nosso tempo, nós conseguimos aproveitar muito mais. E dentro desse contexto de tempo, a Bíblia coloca para que o tempo ele deve servir para nós aproveitarmos. O tempo ele é útil, ele é necessário para nós aproveitarmos a oportunidade de servir a Deus, né? É por isso que Paulo diz aqui, né, que nós devemos remir o tempo porquanto os dias são maus. Resgatar o tempo que nós temos para algo bom. Acima de tudo, servir a Deus e para, digamos assim, fortalecer a nossa própria alma. Não tem problema nenhum de você assistir filme, de você, né, até passar uma certa quantidade de tempo, né? Se você dependendo, tem filme que às vezes demora 2 horas. Eu já assisti filmes ótimos que demoraram 3 horas de duração, tem 3 horas de duração, por exemplo. Mas que a nossa vida não se resuma só a isso. Que você saiba utilizar o tempo para muitas e muitas coisas de maneira sábia, de maneira organizada. Okay? Que você não fique na tirania do tempo, mas que você utilize o tempo de maneira sábia. Tirania do tempo é quando você só faz aquelas suas atividades que você tem que fazer e pronto, acabou. Não. Faça aproveitando cada momento da sua vida, né? Às vezes a palavra carpe diem do latim, que significa aproveite o dia, né? Vamos colocar assim. O carpe diem seria, né, viver a vida loucamente, aproveitar o que tem, porque acabou, né? Mas não é bem assim. Você pode aproveitar o dia e a maneira de você aproveitar o dia é resgatar o tempo, fazer bom uso do tempo, fazer coisas boas, coisas organizadas e trazer felicidade para a sua própria alma. Acima de tudo, servindo a Deus. Ok? E, claro, conversando, se relacionando com as pessoas que gostam de você, com seus amigos e, mais importante ainda, com seus familiares, com seus pais, enfim. Forte abraço, pessoal. Vamos ter testes, tá? Vamos ter um trabalho, vamos ter o simulado e a prova. Estude esse conteúdo que foi passado para você. Eu falei que eu ia até fazer uma questão de uma espécie de apostila, né? Um texto, vamos colocar organizado isso aqui para você. Isso aí vai aparecer, se não for nessa semana, na próxima, se Deus quiser. Eu tive que organizar o meu tempo, né? Ainda tem esse contexto aí. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.